Aquele que quer trabalhar com audiovisual, ele encontra duas situações que são bem distintas da forma com que ele pode atuar no mercado. Uma delas é trabalhando para empresas, diretamente como um funcionário, como alguém contratado, para produtoras de áudio e vídeo, para emissoras de televisão, para empresas que têm um departamento de vídeo dentro delas. Pois bem, o que é que esse funcionário precisa? Ele precisa naturalmente atender às demandas que a empresa exige, tem que entender como é que funcionam as regras da casa, tem que ter um perfil adequado para aquilo que a empresa está buscando, está esperando, e dentro do seu ofício, ele além de atender às incumbências demandadas para ele, ele também tem a necessidade de estar constantemente sendo atualizado, né? Trabalhar com audiovisual requer um tanto da sua energia, de seu entendimento para novas tecnologias, para novas formas de se entender como é que a comunicação digital trabalha. Mas, ainda assim, ele tem que entender como que funciona toda a alfabetização audiovisual, como que surgiu a linguagem audiovisual, como que é uma montagem, como que é uma decupagem, o que é o enquadramento, como é que é ritmo. Então tudo isso está dentro das suas incumbências. Só que ele é um funcionário voltado para uma necessidade específica dentro de uma empresa, dentro de diversas demandas que uma empresa possa dar dentro de um processo audiovisual. Vantagens. Naturalmente as vantagens de você ser um funcionário contratado, né? Você tem um horário para trabalhar, você pode programar a sua vida, você tem um salário que sabe quando que entra, você tem um 13º, um fundo de garantia, férias programáveis, tudo aquilo que as circunstâncias da lei desse país trabalham em favor do funcionário, né? Em contrapartida, ele é devoto, ele veste a camisa da empresa, porque a empresa, para que possa dar para ele tudo aquilo que ele precisa devolver para a empresa esse investimento que é feito. Então é uma vida um pouco mais regrada, no sentido de que existem regras que vêm da própria empresa, né? Apesar que o funcionário também tem as suas regras, também tem as suas crenças, também tem as suas necessidades, também tem a sua programação. Um tanto diferente da vida de um autônomo, daquele que é freelancer, aquele que está empoderado, né? Aquele que é empreendedor de si próprio, trabalhando na área audiovisual. Vantagens de trabalhar de uma forma freelancer, de uma forma autônoma. Você programa o seu horário, você programa a sua rotina, você programa as suas férias, você programa as suas atividades, de acordo com a demanda do mercado, de acordo com o agendamento que você possa fazer. As desvantagens, naturalmente, são que você não está coberto pela lei, digamos assim, que exige de uma empresa que cuida de seu funcionário. Você tem que cuidar de você mesmo. Essa é uma diferença muito grande. Eu, na minha trajetória, eventualmente trabalho como funcionário para instituições, desde televisão, universidades, para produtoras, já trabalhei diretamente para isso. E boa parte da minha energia, mesmo enquanto funcionário, eu divido para a produção, ou uma produção autoral, ou uma demanda de freelancer do mercado, principalmente no mercado publicitário. Então eu acabo trabalhando de uma forma híbrida. Nos últimos tempos, principalmente por conta digamos assim, da crise econômica somada com a revolução digital, com essa democratização digital, que a internet trouxe com o barateamento do custo dos equipamentos que conseguem entregar uma certa fotografia, um certo aspecto mais profissional, mesmo com equipamentos amadores, eu resolvi dar mais atenção para isso. E resolvi dar mais atenção sobre o entorno disso, né? E me chamou muito a atenção, tempo atrás, eu observando profissionais de um campo ou de outro, sem querer citar exemplos, né? Você pode observar com pessoas que você conhece que trabalham. Naturalmente existe uma zona de risco em quem trabalha como funcionário registrado, daquele que trabalha como autônomo, pro empreendedor, para quem contrata. Qual é essa zona de risco? Para quem está contratando, tem um funcionário, tem uma mão de obra que está disponível para ele dentro
dessas regras, dentro desses horários. E essa lei permite com que esse funcionário, esse colaborador, possa programar sua própria vida. A lei, ela faz o seguinte, como é que eu posso falar isso sem entrar em meandros, porque é assim que funciona mesmo. Mas caso você fique doente, por exemplo, caso você fique doente, você é um funcionário contratado, você tem uma licença médica, você tem um direito a recuperar a sua saúde, sendo cuidado pela empresa, ou em caso de um período maior de acamamento, de doença, você tem a própria ajuda do governo, né? Com toda a questão de legal, financeira, que o governo é obrigado a fazer isso para um funcionário contratado. Você consegue organizar um pouco a sua vida, você consegue defender a sua vida particular, ainda mais as mulheres que quando vão para a maternidade, né, tem uma garantia de emprego um pouco maior. Você consegue também programar suas férias e ser respaldado pela empresa junto com as suas férias. O autônomo não tem isso. O autônomo, se ele cai doente, ele cai doente. Ele perde o seu ganha-pão. Se a autônoma ela vira mãe, ela perde a sua capacidade de força, de gerar dinheiro, renda, para quem trabalha de uma forma autônoma em diversas áreas. No audiovisual é diferente. Pois bem, o que é que me trouxe aqui para fazer esse vídeo? Eu pensando muito nessa questão, principalmente do autônomo, e aí me colocando junto ao lado do empreendedor, do autônomo, eu vi assim que esse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, ele não está só no campo da saúde física pelo menos, né? Ele está no campo da saúde como um todo. Está no campo também de você cuidar da sua saúde psíquica, sua saúde psicológica, você cuidar da sua saúde espiritual, você cuidar da sua saúde mental. Porque não é só uma questão de mão de obra, não é só uma questão de você ter habilidade, ter talento para fazer o seu próprio trabalho e entregar para quem encomendou aquele trabalho. Tem uma série de coisas, uma série de fatores que permeiam isso. Um dos fatores, por exemplo, é uma rede de relacionamentos. Você precisa manter uma rede de relacionamentos. E você mantém uma rede de relacionamentos se você realmente tiver uma estabilidade emocional que te convide a ter uma boa rede, a ter uma boa relação. Então, necessariamente, você precisa evoluir como ser humano. Você precisa ascender o seu estado mental, o seu estado emocional. E eu não estou falando aqui de engolir sapo, não estou falando aqui de ser conveniente com orientações, com situações, com opressões. Não, nada disso. Essas situações precisam ser lidadas de acordo com o jeito que elas são. Eu estou falando da maneira como você chega e se porta perante o mercado. Como é que você demarca o seu círculo de proteção? Como é que você se fecha mentalmente, psiquicamente e fisicamente? Então eu coloco a coisa assim como nesses três campos mesmo, né? Primeiro, você cuidar da sua saúde. Eu mesmo preciso baixar um tanto o meu peso, apesar de que eu faço um acompanhamento anual, periódico, com um médico, e o último que eu fiz há pouco tempo está tudo uma maravilha. Triglicerídeos, colesterol, né? Tá tudo certo. Pressão arterial um pouquinho elevada e glicose um pouquinho acima também. Então eu preciso cuidar disso, porque eu não posso cair doente. Se eu pegar uma gripe, eu posso comprometer um trabalho que eu tenha chegando a mim. Um material que eu esteja orçando, um material que eu esteja sendo sondado para trabalhar. Eu não posso pegar um resfriado, eu não posso pegar nenhum tipo de doença, porque o ganha-pão da minha família depende disso. Então, naturalmente, eu preciso cuidar da minha alimentação, fazer exercícios, todas essas coisas. No campo mental, como é que eu me cuido? Eu, particularmente, como é que eu oriento isso? Cara, boas leituras, naturalmente, estar atualizado com o que chega no mercado, buscar se atualizar com aquilo que é fundamento, aquilo que é clássico, aquilo que sempre esteve em função, pensando em termos de audiovisual, em termos de fotografia, em termos de estrutura narrativa, em termos de storytelling. Também fortalecendo, fazendo uma musculação mental, estudando outras áreas.
estudando um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, de geografia, estar sempre atualizado, sempre fazendo uma oxigenação mental, né? E isso naturalmente também eu transporto para aquilo que é o campo emocional, né? Não vou entrar aqui na questão do mérito espiritual, porque vai tangenciar de tudo isso um pouco, mas naturalmente a questão emocional pega. A questão emocional tem muito a ver com o teu estado de ânimo, tem muito a ver com os seus hormônios, com os seus chakras, com a sua estrutura química interna, tem a ver com a parte alimentar também, mas tem muito a ver com a maneira como você se porta perante você mesmo, perante a vida. E eu estou falando isso tudo aqui com um livro em minhas mãos, um livro que ele trabalha naturalmente no campo mental, mas que ele veio de alguma forma alinhar com certas percepções que eu já tinha sobre esse campo emocional, né? Estou falando aqui da Ciência da Felicidade, do Luiz Gaziri. Eu não estou fazendo necessariamente uma recomendação de leitura, apesar de ser uma recomendação de leitura. Eu não estou fazendo um merchandising, e realmente não é um merchandising, mas é uma literatura muito interessante, porque ela tem um embasamento científico sobre aspectos que são do campo já intuitivo, né? A gente percebe, a gente vai lendo e vai, puxa vida, é mesmo, é isso e tudo mais. Então, uma das coisas que eu queria trazer especificamente desse livro aqui diz respeito a um parágrafo que ele faz uma provocação. Ele provoca, ele coloca você, ele questiona você, um questionamento, eu diria quase que óbvio, com respostas que naturalmente te soarão evidentes, mas que não dá para deixar de questionar, porque são coisas que pegam na nossa rotina. Esse é o ponto, com relação ao campo físico, ao campo mental e ao campo emocional. O que te constrói nesses três campos, esses três corpos que fazem uma unidade em você, é aquilo que você faz no teu dia a dia. São as escolhas que você faz no teu dia a dia. E ele fala aqui das escolhas com relação às emoções positivas. Dá uma ouvida nisso. Você escuta as histórias engraçadas que os seus filhos contam durante o café da manhã? Ou prefere enfiar a cabeça no celular para ler sobre a última desgraça que aconteceu no mundo enquanto dormia? Ao dirigir para o trabalho, você escuta uma emissora de notícias negativas ou uma música que o deixa sorridente? Quando chega ao seu escritório, você escolhe ficar naquela rodinha de pessoas que só reclamam da empresa ou prefere conversar com um colega que sempre leva o seu astral? Escolhe cumprimentar todos os colegas de trabalho que passam por você no corredor ou inclina a cabeça para baixo, fingindo estar lidando com algo importante no celular? Quando senta à sua mesa do escritório, acessa sites de notícias sensacionalistas ou prefere assistir um vídeo de humor para começar o dia feliz? Lembra-se de agradecer os esforços que o seu cônjuge fez para organizar o dia de sua família ou só enxerga os esforços que você mesmo fez? Você gasta o seu dinheiro com experiências e para ajudar os outros ou prefere comprar aquela camisa que está na moda? Você surpreende os seus amigos e familiares com pequenos presentes ou acha que isso é desperdício de dinheiro? Agradece de forma pessoal aquele seu colega de trabalho que lhe enviou as informações que você tanto precisava para poder entregar um relatório? Ou pensa que ele não fez nada mais do que a obrigação dele? Você acha que sempre deve estar fazendo algo? Ou reserva um tempo no seu dia para ter um momento de serenidade e fazer nada? Você está sempre se desafiando para aprender coisas novas ou acha que já sabe tudo, pois afinal ocupa um cargo de liderança na empresa? Você para e pensa na evolução que teve durante anos para chegar onde chegou ou fica pensando no futuro e remoendo o passado? Você acredita que o seu esforço individual pode fazer o seu país ser melhor ou acha que as coisas nunca irão mudar? Você se encontra de vez em quando com os seus amigos de infância para relembrar as peripécias que aprontavam? Ou avalia que cada hora com eles é uma hora perdida de trabalho? Você se esforça para se reunir com a sua família nos finais de semana ou acha que isso serve apenas para bagunçar a sua casa? Você se dedica para ver quantas pessoas boas existem no mundo ou só presta atenção àquelas que roubam, mentem e trapaceiam?
Você assiste filmes que o deixam inspirado a mudar algumas coisas na sua vida ou escolhe assistir a filmes violentos que trazem a mensagem de que ninguém presta nesse mundo? Você visita lugares que o fascinam com as suas belezas ou prefere ficar trancado no seu apartamento assistindo a televisão? Você tenta aumentar a força do seu relacionamento conjugal todos os dias ou a rotina já fez com que você não expresse nem um bom dia para o seu cônjuge? Você escolhe fazer um carinho no seu cônjuge nos momentos em que estão juntos ou prefere sentar-se em outro canto da casa e fazer as suas coisas? Você beija, abraça e diz que ama os seus filhos antes de sair de casa ou avalia que esses momentos irão apenas fazer com que você chegue atrasado ao escritório? Tem uma frase de Marco Aurélio, imperador romano, que ele falava assim: a gente deve viver o dia de hoje como se ele fosse o primeiro dia de nossas vidas e também como podendo ser o último dia de nossas vidas. São coisas que nós somos escolhidos, são coisas que a gente não dá conta muitas vezes, mas a maior parte, a grandíssima maior parte, eu estou falando de 70%, 80%, até 90% das coisas que acontecem nas nossas vidas tem a ver com as nossas escolhas. Você pode optar o tempo todo. E são essas escolhas diárias, a maneira como você se porta, como você se compromete com isso, que vão construir esse teu astral. E aí quando eu falo para você que quer trabalhar de uma forma autônoma, independente, principalmente com audiovisual, eu digo, é preciso realmente fortalecer isso. Os outros dois pontos são um pouco mais fáceis, o corpo físico e o corpo intelectual, o corpo mental. A vida passa, as pessoas buzinam. O corpo físico, o corpo mental, a literatura toda já está cheia de sugestões para isso. Mas o corpo psicológico, o corpo emocional, o ser humano está tentando o tempo todo aprender e tem sábios o tempo todo querendo ensinar. O problema é que nas nossas escolhas diárias a gente pode comprometer isso. Então fica aqui a minha sugestão. Cuide desses 3 corpos. Unifique isso, coloque isso na sua vida e se fortaleça. Principalmente se você não tem uma empresa dando respaldo por trás de você. Principalmente se você não tem um emprego garantido. Principalmente se você não é concursado público. Principalmente se você, como eu e como muitos, precisam de sua própria mão de obra para poder continuar, no mínimo, sobrevivendo. E quem sabe assim, vivendo melhor. Nos vemos na próxima.